Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Eu queria assim abordar de novo aqui a questão da prática do aborto, né? Então, hoje de manhã eu estava assistindo a um debate especial na Band, que é o que foi estabelecido hoje, ao vivo. Band especial sobre as eleições, né? Com convidados ilustres, entre jornalistas e youtubers, né? Exclusivamente selecionados pelos, vamos dizer assim, os diretores da Band, né? Então a gente já sabe mais ou menos qual é o tipo de gente que foi convidada para comparecer. Então você tinha lá gente do Porta dos Fundos, você tinha jornalistas da própria Band e alguns youtubers, né, que estavam ali para defender questões LGBT e feministas. Então a gente sabe que o debate, né, de fato não passou vamos dizer assim, de mera propaganda ideológica, no fim das contas. Quando eles eram capazes de perceber a realidade, intuir assim a realidade mais básica, eles simplesmente chegavam à conclusão de que a água é muito molhada e de que as chamas, as labaredas, são muito quentes, né? No mais, era só assim aquela a divulgação dos seus ideais, né? E vamos dizer assim, a discussão daquelas ideias que já estão saturadas e que ninguém aqui no Brasil mais aguenta ouvir, que é a questão das minorias, né? Dos LGBTs, né? Dos abortistas, das feministas, dos maconheiros, enfim. Tentaram equiparar a violência essa que provoca 60 mil mortes por ano com a violência doméstica. Uma youtuber lá que, assim, vamos dizer, descaradamente estava defendendo a causa feminista, estava querendo, de certa forma, equiparar a violência doméstica à violência generalizada. Ou seja, ela não distingue entre a violência que todos nós podemos sofrer, né, a violência de que todos nós podemos ser vítimas em qualquer lugar, seja no ponto de ônibus, seja no açougue, seja na agência bancária, seja na praça, seja no shopping ou até dentro de casa, né? O bandido invade a minha casa, mete uma arma na minha cara, da violência doméstica, que não tem causas sociais, mas é fruto de uma relação sadomasoquista estabelecida entre os cônjuges. Ela não sabe essa diferença. A violência doméstica é o seguinte: se você pegar assim, estão sempre ali no debate, estavam tentando propor de novo a questão de se intensificar as punições para o feminicídio, por exemplo, né, ou de se criar novos métodos de punições para se evitar essa situação, né? Você já tem as leis que protegem as pessoas, né, você já tem as leis para punir, né, os crimes, sejam eles quais forem. Porque, afinal de contas, feminicídio não é nada mais do que homicídio. Apenas se trocou o nome, né? Mas você tem, assim, é, um homem ou uma mulher assassinado, né? No fim das contas, é apenas um homicídio. Porque se trata do assassinato de um ser humano. Então, você querer privilegiar, né, apenas, vamos dizer assim, um sexo, no sentido de que, né, com o pressuposto de que, vamos dizer, a mulher tem muito menos condições de se defender do que o homem, né, já é estabelecer uma diferença e não uma igualdade. E não tem nada a ver com democracia isso aí. Há casos e casos. Cada caso é um caso particular, né? Não dá para generalizar, porque como é que, assim, vamos pegar aqui uma situação. Há muitos casos em que realmente mulheres estão sendo vítimas de violência doméstica, vamos dizer assim, de maneira injusta. A mulher escolheu errado seu parceiro, né, e acabou descobrindo, né, dada a sua ignorância, que não passava realmente de, de uma pessoa perigosa. Mas há muitos casos em que a mulher provoca essa situação. Há muitos casos que a mulher está ali também ajudando a piorar a situação dentro de casa. Então,
vamos dizer assim, é muito particular. Não dá para se estabelecer uma lei geral que puna mais o homem devido à questão do feminicídio. Quer dizer, é uma coisa muito complexa e de fato teria que se abrir um debate sobre isso. Mas, e de qualquer maneira, se intensificar a punição para a questão do feminicídio não vai, e como não está havendo, não está solucionando, não está provocando uma inibição, ou seja, não está reduzindo o feminicídio, né? O que se tem que, de fato, o que se tem que se fazer aqui no Brasil é se intensificar o vigor das leis. Vamos dizer assim, é se intensificar ou resgatar o funcionamento normal das leis. A pessoa cumpriu, a pessoa cometeu um crime, ela vai pagar pelo seu crime, né? E nisso eu estou com o Jair Bolsonaro, né? Que se sem sem que haja assim essas medidas que beneficiam o bandido. A pessoa tem que punir, tem que ser punida pelo que ela fez, sem progressão, sem outras vantagens que possam ser conferidas para a pessoa na cadeia, porque isso de fato acaba só encorajando mais ao crime, né? O professor Olavo uma vez explicou sobre isso, sobre essa frouxidão das leis que muitas vezes estão induzindo ao crime. Então a questão é muito mais complexa, muito mais profunda, e ninguém ali foi capaz vamos dizer assim, de levar isso adiante. Primeiro, de tocar nessa questão. E segundo, levar adiante, porque o programa tinha um tempo específico e toda hora o mediador ali tinha que cortar o assunto porque eles tinham que passar para outra pauta. Quer dizer, tem um tempo X para as pessoas tentar resolver o assunto, né? E no fim das contas, o que dá para fazer? Apenas, vamos dizer assim, constatar que havia um problema e fazer propaganda de si mesmo, do que, das suas convicções, o que as suas convicções dizem diante desse problema. Apenas isso. Ou seja, não serviu para nada. Então, e a questão abortista, se alguém tocou ali na questão da prática do aborto, que é uma coisa extremamente séria, foi só para fazer lembrar que as mulheres têm os seus direitos, ou seja, meu corpo, minhas regras. E que esses direitos das mulheres têm que ser protegidos, custe o que custar, mesmo que isso custe a vida dos fetos, inclusive, né? Quer dizer, ninguém ali foi capaz de tocar num assunto que é tão espinhoso, tão sério e tão grave. Já que tocaram na questão da violência, né, da a violência generalizada, a violência doméstica, a violência contra os homossexuais, por que não tocaram na questão da violência contra as crianças, sobretudo contra os bebês, né, na vida intrauterina? Não tocar nesse assunto, claro, porque não interessa. O que interessa é defender grupos, não interessa para essa gente defender a verdade. Não interessa para essa gente defender a humanidade. Interessa para essa gente defender os seus interesses e os grupos que coincidem com seus interesses. Apenas isso. Se você olhar de certo modo, não estão nem defendendo as pessoas, estão defendendo ideias, uma coisa muito abstrata. Quer dizer, então, o que havia de seriedade e de profundidade naquilo? Nada, né? Mas aqui, quando você lê assim, esse é um livrinho que eu gostaria de recomendar. Ó, é assim, Aborto, Vergonha para a Humanidade, de Marcolina Chediak Alves. Na verdade, esse é um livrinho assim, ele é um livrinho católico, né? É, escrita por uma jornalista e química diplomada em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu. Ele é um livrinho bastante básico, né? E ele assim, vamos dizer assim, ele tem 72 páginas, mais um apêndice. E qualquer pessoa que leia provavelmente vai achar até ridículo o modo como ele é escrito, porque ele é basicamente assim, ele é como se fosse uma criança narrando, uma criança, né, em gestação no ventre da sua mãe narrando, né, o que ela está ouvindo fora, as discussões que estão fora, na vida extrauterina. Ela está na vida intrauterina, ouvindo o que está ocorrendo na vida extrauterina e o que a aguarda, né? E ela está percebendo que a mãe, né, não só está interessada em abortá-la, como uma série de pessoas ao redor da mãe está tentando convencê-la de que ela tem que fazer isso, né?
O modo como ela conta assim, é bem bobo, mas o assunto que ela está tocando ele é extremamente importante. Então não importa o formato, não importa o estilo aqui, né? E até não importa o quão ridículo a pessoa possa achar o modo como ela escreve, mas ela está tocando num assunto que é extremamente importante e as pessoas não estão tocando isso aí. Poucas pessoas estão fazendo esse trabalho, né? Na verdade, até assim, dado o resultado do primeiro turno das eleições, dado que de fato os valores conservadores e mais à direita estão sendo resgatados aqui no Brasil, eu acredito que muita gente, né, de fato está conseguindo dar a devida atenção a esse assunto que é extremamente importante. E é sério, isso é grave, né? Claro que nós temos que defender todo mundo. Nós temos que defender os nenéns, né, as crianças nos ventres das suas mães, temos que defender os homossexuais, temos que defender, né, as mulheres da violência doméstica. Todas as pessoas realmente têm que ser defendidas, as pessoas têm que ser protegidas, as pessoas têm que ter os seus direitos garantidos. Claro, isso é óbvio, né? Mas a questão é a seguinte: a gente não se pode, assim, vamos dizer assim, escolher grupos, né, selecionar grupos, né, para dedicar a nossa atenção. Nós temos que saber entender a verdade em primeiro lugar, contemplar a verdade e contemplar, sobretudo, a sacralidade e a universalidade do valor da vida humana. Né? Isso está na Constituição, isso está em qualquer tratado internacional, né, que fale sobre os direitos do ser humano. Ou seja, a vida humana ela é sagrada, todo mundo tem o direito, né, a ter a sua vida preservada. Portanto, não se trata apenas de proteger alguns grupos, ou se dedicar a proteger algum grupo. Tem que dedicar, em primeiro lugar, a defender aquilo que é fundamental, que é o direito é o direito de se preservar a vida, direito à vida, preservar a vida de todos. Né? Então, era mais ou menos isso.